Fala galera, Tenak aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Folhando Quadrinhos novamente. Estou há um tempo sumido, enquanto o Arthur ele tem feito a sua maratona de vídeos sobre a outra editora. E estou aqui novamente porque eu queria falar do herói que menos falo sobre, mas que acaba sendo meu herói favorito. Pois quem me conhece sabe bem o quão fã eu sou do Batman. Ele foi um herói que realmente mudou minha vida, e por isso pra mim ele é tão importante. Por isso é meio curioso no geral eu não falar tanto dele, principalmente por aqui. Acabou que o mais perto disso que teve foi em Batman o Homem que Ri. E no fim não é uma história do Batman, e sim do Coringa. Então pra corrigir isso, eu irei trazer finalmente um programa digno e sobre o Batman. Mas sempre quando pensava em um programa sobre o Batman, eu me encontrava com um grande problema, pois acaba que tudo sobre o Batman, devido à sua grande popularidade, acaba sendo bem manjado, dificultando assim trazer algo mais interessante referente a ele. Pois ficaria sempre naquilo, de falar de Ano 1, Cavaleiro das Trevas ou Longo Dia das Bruxas, que são histórias que praticamente todo mundo conhece do herói. Um dia, obviamente, a gente planeja falar sobre elas, mas para mim, pessoalmente, eu gostaria de dar uma distanciada disso e trazer histórias diferentes para justamente fugir dessa mesmice e também trazer outras abordagens do Batman que não são tão comentadas, mas que são muito boas. E também dar uma certa prioridade para materiais mais recentes, devido à facilidade de achar elas. Nisso, nós chegamos no quadrinho de hoje, que é Batman o Cavaleiro, escrito por Chip Zdarsky e desenhado por Carmine Di Giandomenico. Acabei escolhendo justo esse quadrinho devido ao autor dele ser o Chip Zdarsky, que é muito conhecido principalmente pelo seu trabalho com Homem-Aranha lá na outra editora. Mas recentemente ele tem se destacado muito para mim, pois no momento ele que escreve a mensal do Batman. E ela tem trazendo uma qualidade muito boa até o momento que li. Onde o Zdarsky ele tem se inspirado bastante no Batman do Grant Morrison, onde ele pegou vários conceitos que o Morrison trabalhava nos seus runs, como por exemplo o Batman de Zur-En-Arrh. Sem falar naquele estilo que o Morrison fazia de um Batman mais absurdo e lúdico. Mas hoje não é dia pra gente falar da run recente. Voltando para Batman o Cavaleiro, ele acaba tendo uma premissa interessantíssima que provavelmente todo fã do Batman iria se interessar em ler, que é trazer uma história focada no treinamento do Bruce para se tornar o Batman. Pois com o passar do tempo, nós tivemos várias menções e algumas breves amostras desse treinamento, como em várias histórias que acabam trazendo eventos que remontam do passado do Bruce. Mas um que dá para destacar, que mostra alguns trechos desse período, é Batman Ano Zero, escrito por Scott Snyder, onde é mostrado o Bruce passando por vários lugares em busca de conhecimento, onde inclusive ele teve uma amostra desse treinamento, onde ele inclusive praticou pilotagem aqui no Brasil, mais especificamente nas pistas do Rio de Janeiro. Mas no geral as histórias elas não têm muitos detalhes e acaba tendo pouco foco nesse treinamento. Até em adaptações para o audiovisual é algo que não é tão abordado. A que dá mais destaque para isso acaba sendo Batman Begins, onde vemos uma parte desse treinamento sendo adaptada com o envolvimento do Bruce com a Liga das Sombras, e principalmente com Ra's al Ghul. Lembro também de alguns momentos em Batman Animated Series, mostrando desse passado. Se eu achar alguma imagem eu coloco aí, mas é algo bem superficial de toda forma. Uma curiosidade legal a respeito disso, de adaptações para o audiovisual, desse período da vida do Batman, é que temos uma adaptação que acabou saindo, mas não do jeito que esperávamos. E no caso eu tô falando da série Smallville. Parece piada, mas relaxa que vai fazer sentido isso. Pois inicialmente a ideia era que tivesse uma série contando sobre esse período do treinamento do Bruce. Só que a Warner acabou vetando essa ideia porque ela estava planejando fazer um filme inspirado na HQ Batman no 1. E acabou evoluindo, até que se tornou Batman Begins. Então, nessa impossibilidade de fazer a série sobre o Batman, pensaram então em tornar ela a história de origem de outro herói. E acabou sendo a origem do Superman. E nisso nasceu Smallville, as aventuras do Superboy. Então, meio que esse quadrinho, que a gente vai comentar, cumpre o papel da ideia original da série, que é aprofundar nesse treinamento do Bruce e mostrar pra gente como ele adquiriu todos os seus ensinamentos e conhecimento, mostrar dos seus mestres, mentores, e também a gente acompanhar a trajetória dele até onde a gente viu ele lá no Batman no 1. A história, no geral, consiste em 10 capítulos. Por aqui, inclusive, ela saiu dividindo em 2 edições, cada uma compilando 5 edições do quadrinho original. Vamos então dar uma passada na história e dar uns comentários sobre. Começamos a narrativa com o jovem Bruce após toda a tragédia que todos nós já sabemos. Aliás, é bem legal disso do quadrinho dele já não perder tempo recontando sobre a morte dos pais do Bruce. O Bruce então ele se encontra em uma consulta com o psicólogo Gus Strange, onde ele relata sobre como está reagindo após tudo que passou. Onde vemos que Bruce acabou se tornando alguém bem mais violento, apesar de fazer isso com boas intenções, como defender alguém sofrendo bullying, mostrando que desde pequena a moral do Bruce já era uma coisa que era muito forte nele. Ele possuía essa vontade de defender os outros, mas também usava isso como uma maneira de descontar a raiva que sentia pela injustiça que sofreu. Ao ver isso, o Alfred acaba se tornando uma bússola moral para o Bruce, mostrando que existem muitas outras formas dele lidar com os problemas
e não só a violência. E eles acabam então fazendo o acordo de montar uma biblioteca, tipo, juntos. Nisso, o Bruce acaba se dedicando mais aos estudos. De pessoas próximas ao Bruce, além do Alfred, temos uma amiga que ele fez na escola, chamada Dana, que acabou sendo seu primeiro romance. E foi quem acabou recomendando o Bruce a ir no Hugo Strange. Eles conversavam bastante, onde até o Bruce acabou contando sobre seus planos de permanecer em Gotham para fazer faculdade de criminologia, pois o jeito que ele imaginou inicialmente para fazer justiça era sendo um policial, o que é até bem cômico, porque ela acaba rebatendo isso, falando que nunca queriam deixar um milionário sair de policial pelas ruas, o que realmente faz bastante sentido. E também ela ressalta que na real o Bruce ele tá usando isso tudo de justiça como um disfarce, pois na real o que ele quer mesmo é vingança. Um pouco mais velho, na faculdade, Bruce já se dedicava arduamente ao treinamento físico e vemos que ele se metia em lutas de rua para poder praticar mais, fora das aulas de boxe que ele já fazia. Isso tudo pelas costas do Alfred, obviamente, que acaba até o repreendendo disso, com um toque de decepção, como se ele tivesse falhado na criação do Bruce por ele estar se envolvendo nessas coisas. É então mostrado na terapia que o Bruce estava com o Strange que ele tinha uma suspeita nas abordagens do psicólogo e que suspeitava que ele estava ligado aos problemas de Dana envolvendo os problemas monetários de sua família, onde ele estaria usando a hipnose para usurpar a grana da família dela. E com isso, o Bruce foi para a sessão para conseguir provas para poder assim prender o Hugo Strange. E nisso vemos o Bruce conseguindo as provas e então encerrando seu primeiro caso com a prisão de Hugo Strange. Tempos depois, vemos Bruce em Paris, onde ele diz estar procurando pelos melhores mestres para poder assim aprimorar suas técnicas e deter os criminosos. Vagando então pelas noites em Paris, ele acaba até se deparando com uma ladra. Ele tenta impedir, a conhecida como Sombra Cinzenta. A discrepância das habilidades dela como ladra acaba até fazendo o Bruce adotar ela como mestre. Então vemos uma parte bem importante desse desenvolvimento do Bruce, de ele questionar do que terá que fazer para poder ficar pronto para combater o crime. Ele precisará agir e se tornar um criminoso para assim poder parar um. Chocando então diretamente com a moral do Bruce. Por mais que ele alegue estar roubando dos ricos, roubo continua sendo roubo de toda forma, né? Inclusive vemos também a formação do gosto específico que o Bruce acaba tendo para mulheres. Pois ele acaba desenvolvendo uma afeição por essa ladra, que com o andar da carruagem a gente vê que ela é praticamente a mulher gato. Inclusive a cena de corrida dos dois é muito semelhante a várias que a gente já vê de perseguição do Batman e da mulher gato, como até aquela que tem no Longo Dia das Bruxas, por exemplo, é bem semelhante. No meio desses roubos é introduzido na história um personagem clássico e bem importante também na trajetória do Batman, que é o detetive Henry Ducard, e em uma de suas investigações acaba detendo os dois. Mas o Ducard, e vale ressaltar algumas coisas sobre ele, que ele é um dos clássicos mestres que o Bruce ele teve no quadrinhos e até o momento provavelmente é o melhor investigador que tem na DC. Ele ficou a cargo de treinar o Bruce na parte das investigações. Inclusive, ele acabou tendo uma adaptação que todos nós vimos e podemos acabar não associando isso, pois Henry Ducard é o nome do Ra's al Ghul, lá no Batman Begins. Acabou sendo tanto uma referência como uma mescla dos dois personagens, para assim poder montar um mestre pro Bruce no filme. Pois lá tem aquilo lá do Ra's al Ghul ser um título, né, e não uma pessoa específica. O Nolan deve ter feito isso para dar mais realismo para obra dele. Voltando à história, tem algo bem engraçado sobre o Ducard deter os dois, porque é bem cômico que o Bruce ele fica muito indignado com o Ducard saber quem ele é, mas o Ducard só ironiza isso, porque como que Bruce Wayne, o filho da realeza americana, seria alguém difícil de ser descoberto. Tudo bem que ele é o maior detetive que tem até o momento, mas aí ia abusar muito da inteligência do cara, achar que ele não iria reparar que era o Bruce Wayne. Mas no caso, o Ducard, ele estava atrás do Bruce a pedido do Alfred, já que quando ele sumiu, o Bruce nunca deu satisfação de nada do que ia fazer. Mas nisso acabamos tendo um imprevisto, pois esse caso do Ducard acaba chocando com outro que ele estava investigando, que é um envolvendo um assassino em série chamado Órfão, e tem o modus operandi de guardar os dentes de suas vítimas, e esses dentes acabaram que foram roubados pelo Bruce e pela ladra, e ele pertencia a um CEO de uma empresa famosa lá. E logo então a suspeita passou para esse cara dele ser o assassino. Ducard então ele quer levar logo o Bruce para ligar pro Alfred, mas o Bruce ele é cabeça dura e quer ajudar nesse caso, né? E acaba até levando um puta sermão do Ducard, dizendo que o Bruce ele só tá fazendo isso para coletar uma armadura para se tornar invencível, mas isso no fim é uma missão impossível. E dá de exemplo os pais dele, né, que acabaram mortos. Nesse momento a gente vê como o Ducard ele é um amor de pessoa, né? Até me identifico com ele às vezes. Mas o Ducard ele acaba cedendo e leva o Bruce para ajudar numa negociação com um informante. Mal sabia ele a ideia ruim que foi essa, pois acabou que o cara ele reagiu e o Bruce tentou defender ele para proteger o Ducard, só que o Ducard acabou tomando um tiro. O Bruce ele fica então se martirizando sobre isso, mas acaba
levando a investigação adiante. E nisso ele acaba identificando a próxima vítima do assassino e também até suas motivações. Inclusive é um caso que mostra bem fácil para o Bruce, pois fala muito sobre ele, pois o órfão ele destruía outras famílias para que os jovens sentissem a dor dele, a dor da perda. Então, dentre as prováveis vítimas, tinha um órfão que conseguiu superar a perda, um que conseguiu superar a dor e viver sua vida normal. E Bruce imaginou que esse seria a próxima vítima, já que é a que geraria mais ódio no órfão. Então, esse caso ele tem esse paralelo, né, dos dois, que é a dor da perda, né? Só que os dois manifestam de maneiras diferentes. O Bruce ele acabou que ele foi bem certeiro na suspeita e conseguiu assim impedir o órfão. Após esse caso, até o Bruce ele finalmente fala com o Alfred e informa o que está fazendo. E que precisa fazer isso, né, sozinho. Ele então se despede da Sombra Cinzenta e vai para continuar como assistente do Ducard agora que ele está ferido. É dado então um salto de tempo para outra etapa da vida do Bruce, onde ele está na Coreia, em uma montanha procurando um certo mestre. Pois com o Ducard ele conseguiu uma lista com os melhores em diversas áreas, para assim poder se guiar. Ele então acha lá o mestre Kirig, que abriga o Bruce e diz que vai treiná-lo, dado a sua determinação para chegar lá. No processo ele acabou conhecendo um amigo e mesmo ali também falava sua língua. Dessa vez o Bruce ele tentou mesmo esconder a identidade dele e deu um nome falso. Esse amigo se chama Anton e também está em uma jornada para juntar conhecimento em várias áreas para também se dedicar ao combate ao crime. Nisso então começa uma parceria dos dois. Bruce ele aprendeu muito com o mestre Kirig sobre todas as artes marciais existentes, e nisso sua amizade com Anton se fortaleceu muito. Bruce acaba saindo de lá devido a algumas divergências que ele teve com o mestre Kirig, pois ele começa a ensinar técnicas mortais, e isso acaba conflitando com a moral de Bruce, pois Kirig está ensinando técnicas mortais para formar assassinos, e consequentemente futuros criminosos. Bruce então ele vai embora, né? Mas os outros alunos acabam entrando em conflito com ele. Mas Anton se junta a ele e ambos acabam derrotando todos e seguem a jornada. Após essa etapa, passamos então para os dois presos em Moscou, onde eles estavam à procura de uma ex-KGB chamada Avery Oblonsky, e poderia ensinar os dois a arte do disfarce e da espionagem. Vemos aqui algo que o Bruce teve bastante dificuldade para aprender. Bruce tinha mais facilidade em se passar despercebido nos lugares do que se passar por outra pessoa. Avery até comenta de que faz muito sentido isso, pois ele é rico, né? Não tem por que ele querer fingir ser outra pessoa. Anton, pelo contrário, conseguiu se destacar rapidamente nessa área. Inclusive, nessa parte do treino de disfarce, temos uma leve referência gráfica ao disfarce que o Batman usa lá em Batman 1, e foi a sua primeira vez nas ruas de Gotham. Temos então um desafio final para os dois, onde eles teriam que persuadir alguns poderosos em um evento para poder conseguir acesso a um livro que estava em determinada sala. Anton acabou levando a melhor e Bruce fica dando cobertura para ele. Isso acaba tendo luta e o Bruce acaba usando todo o conhecimento que ele pegou com seu mestre anterior. Após toda a confusão, o Bruce ele desabafa para Anton sobre seu fracasso de não estar conseguindo dominar essa área do disfarce. Mas aí que tá o truque, pois ele usa isso para então enganar e poder assim roubar o livro do Anton, mostrando que acabou sim aprendendo a se passar por outra pessoa. Esse capítulo, aliás, ele foi bem polêmico na época que saiu, devido ao jeito que o Bruce enganou o Anton, pois onde parece que o pessoal ali só leu as imagens e achava que o Bruce ele era gay pelo jeito que ele persuadiu o Anton, o seduzindo. Só esqueceram de ler e ver que era tudo um plano dele para vencer a disputa. Após isso, o Bruce e o Anton eles vão agora para o Canadá, onde estão à procura de Luca Jungo, que é dito ser o maior atirador do mundo, para que assim os treine na questão do tiro ao alvo, e ele acabou sendo uma recomendação da Avery. Eles acabam se mostrando também bem habilidosos, cada um em sua área. Mas o interessante desse treino é mais que os ideais de Luca se assemelham muito aos de Bruce, pois ele era um atirador muito requisitado e largou tudo por ele ter tido que abater um alvo que acabou sendo visto por sua família. E nisso acabou fazendo ele ter que matar a família toda, inclusive o filho. Nisso ele suplica para que eles só usem esse conhecimento para desarmar e para conhecer o inimigo, e não para matar. Bruce até fica bem pensativo sobre o que diferencia o Luca do cara que matou os pais dele. Talvez a causa, né? Estava indo tudo muito bem até que Luca, ao ver as ações de Anton, o julga indigno de seus ensinamentos, alegando que ele seria um psicopata e usaria suas técnicas para matar. Ele vai então atirar em Anton, mas Bruce intervém, tendo que atirar em Luca para o desarmar. Mas o Anton acaba aproveitando e mata o Luca. Isso acaba fazendo eles entrarem em conflito, onde o Bruce vê que Anton não era que nem ele, não queria o conhecimento para proteger os outros, e sim para ser o melhor. Bruce acaba sendo derrotado, mas Anton não consegue o matar, deixando ele sozinho. Passamos para Bruce agora bem próximo da conclusão do seu treinamento. Por isso ele está de volta à América. Ele está treinando técnicas de ilusionismo e escapismo com Zatara, o famoso pai de Zatanna.
remetendo muito àquele episódio que vemos desse treinamento lá no Batman Animated Series. Zatara ele era um grande amigo da família Wayne, fazendo com que Bruce e Zatanna já se conhecessem desde pequenos, onde acabaram se afastando devido tanto à perda da mãe de Zatanna e também da morte dos pais de Bruce. Zatara ele acabou que foi bem afetado pela perda da esposa, e isso acabou tornando um alcoólatra. Esse capítulo de treino pro Bruce é algo que é muito interessante, pois nele vemos Bruce ele presenciando pela primeira vez o sobrenatural, pois Zatara ele é visitado por um demônio e o quer levar como recompensa. E nisso o Bruce, cético que é, tenta arrumar uma resposta lógica para tudo isso, mas acabam revelando para ele que a magia é real, sim. Mas aí que ferrou tudo, pois ele insiste em aprender sobre magia. Pois sem ela, Bruce se vê em desvantagem, com medo das ameaças que pode aparecer e ele não está pronto para enfrentar. Zatara ele se recusa devido a esses motivos que o Bruce tem para usar magia, pois pessoas com grandes ambições usaram a magia e acabaram se tornando opressores, né, por causa disso. Bruce, teimoso que é, tenta aprender a magia por conta própria, mas sem muito sucesso. Pois, de acordo com o Zatanna, ele viveu muito com ciência, com lógica, e magia é mais a questão de se entregar a ela, do que algo que dá para conquistar apenas com força de vontade. Mas mesmo sem a magia, o Bruce ele tenta ajudar a Zatanna com esse demônio. Ela acaba colocando um selo no Bruce, onde ele serviria de isca para poder capturar esse demônio. Pois o que o demônio procurava era alguém triste e com o coração partido, fazendo o Bruce ser a isca ideal para isso. Até é interessante o monólogo que o Bruce tem a respeito disso, onde ele fala que não pode se curar dessa tristeza, pois se ele fazer isso, ele apaga toda a motivação que ele tem para fazer o que ele vai fazer. Perderia o sentido para tudo isso que ele está fazendo. Ele ser a isca acabou funcionando e o demônio o ataca. E nisso o Bruce ele tem que superar todo o ceticismo dele e o medo para conseguir enfrentar o demônio. É até engraçado a conclusão que ele teve para resolver isso, pois ele pensa que demônios são que nem criminosos, e de criminosos ele pode dar um jeito, e nisso ele acerta um soco no demônio. Nisso ele atrai o demônio até Zatanna, que sela com a ajuda de Zatara. Após isso o Bruce ele se despede de Zatanna e de seu pai, mas também discute sobre um livro que ele acabou roubando da biblioteca deles, onde ele queria usar para dominar a magia, visando ver seus pais novamente. Mas via que não era certo fazer isso e que poderia sacrificar tudo isso para poder conseguir atingir esse nível. Nisso o Bruce ele acaba deixando de lado essa ideia e utiliza a melhor magia de todas para ver seus pais, que é viver com eles em suas memórias mesmo. Temos então um salto de tempo e nos deparamos com Bruce agora em Xangai, onde está tendo um treinamento com uma mulher chamada Arranha-Céu, e menciona que antes do Bruce ela treinou um cara que parecia muito com ele e procurava também ser o melhor em tudo, e se chamava Anton. Então Bruce ele fala que Anton tem continuado seu treinamento, mas está sempre um passo à sua frente, e teme que um dia terá que o enfrentá-lo e que poderá perder, pois diferente dele, o Anton não sente medo. Nisso o Bruce ele vai atrás de alguém que pode ajudá-lo com isso, com o controle de suas emoções. E nisso ele encontra o Dr. Daniel Capitio, um acadêmico ermitão que é dito ser o homem mais inteligente do mundo, e que com ele poderia assim montar a armadura do Cavaleiro das Trevas, para Bruce assim poder ter controle total de suas emoções. Bruce aprendeu o que pôde, mas acabou parando o seu treinamento por divergências com o Dr. Capitio, pois não queria acabar ficando que nem ele, onde seu controle das emoções o fez ele se tornar alguém apático em relação a toda a humanidade e ao mundo, não vendo propósito nas coisas. E Bruce então ele se recusa a continuar por não concordar com isso, e querer continuar vendo o valor nas emoções e como elas podem o ajudar. Mas nisso eles são interrompidos por Anton, que chega todo ferrado e diz que tem alguém que estava perseguindo ele e o Bruce, e os tem observado todo esse tempo. O Bruce ele acaba enfrentando esse cara e descobre que quem ele estava enfrentando era simplesmente o braço direito de um cara bem importante. Ra's al Ghul queria recrutar eles para a Liga dos Assassinos. Então após isso Bruce e Anton vão lá tirar satisfação com o Ra's al Ghul. Bruce e Anton então usam tudo que aprenderam até o momento para assim poder localizar o Ra's al Ghul. E nisso eles chegam a Lázaro, que é uma cidade onde a Liga habita. E lá eles encontram com o próprio Ra's al Ghul e com sua filha Talia. Ra's, vendo a vontade e a habilidade dos garotos, oferece então treinamento para eles em técnicas de cura, e também na questão de como eles poderiam usar todas essas habilidades para fazer diferença no mundo, os tornando pessoas mais ambiciosas. Nisso eles acabam topando a oferta do Ra's. Inclusive vamos lembrar que na sua essência, quando ele foi criado, Ra's al Ghul ele era um vilão ecoterrorista, onde suas motivações são em prol de salvar o planeta Terra de nós mesmos, ou seja, ele era daqueles vilões lá que poderiam estar certos, dependendo do ponto de vista. Após aprender muito, Bruce ele acaba desafiando o Ra's, e ambos acabam lutando com espadas e sem camisa, que nem no clássico encontro deles lá no Contos do Demônio.
só faltou o Bruce com o peito peludo. Mas no fim, o Bruce ele acaba perdendo. Após isso, os dois eles são chamados para ver o Haas, e nisso é revelado que ele procurava um braço direito, pois o anterior acabou sendo derrotado pelo Bruce Peluento. E por isso, o Bruce ele teria que enfrentar seu companheiro, e é revelado se chamar Minkoa Khan. Depois a gente precisa até comentar sobre isso. Bruce ele acaba considerando a proposta do Haas, só que nisso Khan acaba aceitando, e nisso começa o confronto deles dois. Ambos lutam, mas dessa vez o Bruce ele leva melhor e consegue derrotar o Khan, adquirindo assim o título de Coração do Demônio, onde irá ajudar Haas com seu plano, que consiste na implementação de mais cidades Lázaro, que são cidades ecológicas e autossustentáveis. O Haas só não contou a ele a parte de que ele vai ter que bombardear as cidades já estabelecidas para poder implementar essas. Bruce ele, então continua com o seu treinamento com o Haas, até que nos é revelado que Bruce ele aceitou a proposta do Haas para assim poder detê-lo, e nisso destrói o complexo da cidade Lázaro. Ao fugir, ele bate boca com o Haas e revela que seu ensinamento foi um dos mais importantes, e que Bruce precisa fazer isso tudo sozinho. A gente sabe que no futuro ele vai muito mudar de ideia sobre isso, mas é o que ele acha no momento. Então ele entra em confronto com o Haas, e nesse confronto já vemos praticamente todo o modus operandi do Batman que conhecemos. Bruce leva a melhor contra Haas, só que não contava que Talia o iria atacar pelas costas e que o deixaria lá para morrer. Mas ele acabou sendo salvo pelo Khan, que diz que o salvou pois Bruce o derrotou de forma justa, e que também não teria graça para ele se Bruce morresse ali, pois ambos vão tentar fazer justiça para o mundo de suas maneiras. E isso vai fazer com que eles inevitavelmente acabam tendo um confronto algum dia. Eles então se separam e Bruce, com seu treinamento agora concluído, volta a Gotham. E então reencontra o Alfred e conta tudo o que passou até o momento. E assim então inicia seus planos de agir em Gotham como o vigilante que conhecemos, o Batman. Realmente para mim foi uma história muito surpreendente. Não esperava que fosse nesse grau de qualidade. E quanto mais eu lia, mais eu vi que a ideia de uma série focada no treinamento do Bruce não era uma má ideia. Pois como devem ter reparado, o quadrinho ele tem bastante esse formato episódico, onde fica dando esses saltos de tempo, onde cada hora o Bruce está em um lugar diferente, treinando com um mestre diferente, quase se assemelhando mesmo a uma série de TV. Ele adotando então esse formato episódico. Talvez em uma série da CW, por exemplo, ia encaixar perfeitamente. E com certeza seria bem melhor do que ficar inventando de meter treinamento do Bruce no meio de história da polícia de Gotham, como é lá no caso da série Gotham, né? Mas o quadrinho, ele é bem legal de se ler para quem tem bastante curiosidade a respeito desse treinamento do Bruce. Vários momentos-chave na formação dele, tanto de conhecimento como moral, foram bem exaltados. Me destacou muito a estadia dele em Paris, pois nesse período temos mais dessa formação dele como investigador mesmo, mostrando isso com o assassino em série que ele acabou descobrindo a próxima vítima devido à sua própria vivência, fazendo assim com que ele conseguisse entrar na mente do assassino, pensar como ele. No decorrer do quadrinho são citados outros treinos que teve durante esses saltos de tempo, como por exemplo o treino que ele fez no Rio de Janeiro de pilotagem, que é citado lá, ou que mostrado no ano zero, aí foi citado, ou seja, dá a entender que ele ocorreu, por mais que não foi mostrado. Entre outros também que o Zdarsky não achou interessante ficar recontando, porque isso acabaria deixando provavelmente o quadrinho desnecessariamente extenso. Se fosse uma série como o Smallville, com certeza teria tudo e ainda inventaria muito mais para ter muito mais episódios. As etapas do treinamento, o que acaba destacando muito e deixando essa obra mais importante e única é a presença do Ento, ou no caso o Minkoa Khan. E quem lê as menções do Batman após o Tom King conhece ele como Ghostmaker, que foi um personagem criado pelo James Tynion e ele foi introduzido lá na Batman número 100 do Rebirth, se não me engano. Ele foi um personagem que foi colocado no passado do Bruce como um rival que ele tinha e acabou retomando como esse vigilante que é o Ghostmaker e acaba entrando em conflito com o Bruce. Então o quadrinho Batman Cavaleiro já traz uma reformulação desse treinamento do Bruce, colocando esse personagem para assim tornar mais coerente e também para a gente conhecer esse personagem que aparece tanto recentemente e é muito citado nas HQs do Batman. Então, Batman Cavaleiro acho um ótimo quadrinho recente do Batman. Espero que muitos que procurem iniciar nas leituras do Batman deem uma olhada nesse quadrinho, nessa versão da origem do Batman. E também procure por ela conhecer mais do personagem, indo talvez para ano 1 e fingir que ano 0 é delírio coletivo e não existe. Mas sobre o quadrinho eu não vejo muito do que reclamar sobre ele. Talvez por eu estar meio familiarizado já com o universo da DC, eu sinto falta de alguns outros mestres importantes que o Bruce teve, como é o caso até do Pantera, que treinou o Bruce na questão do boxe. Mas aí acho que não precisaria tanto e ficaria meio complicado explicar isso cronologicamente. Mas a HQ cumpre bem a proposta de apresentar esse treinamento e vemos aos poucos a formação da persona do Batman sendo criada. A HQ conta com ótimos desenhos, onde conseguimos acompanhar bem a evolução do Bruce,
e com o passar dos anos a gente vê ele envelhecendo e mudando bastante a sua aparência. Sem falar que as cenas que envolvem ação, cenas de luta, são muito boas. Eu destaco muito o confronto que o Khan teve com o Bruce no final. Mas eu acho que no geral é isso. Comentem aí se conhecem essa origem do Batman, se prefere alguma outra, se sentiram falta de algo ou alguém nessa história. No geral é isso. Valeu!